Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Este é o canal Mentalidade Sênior. Eu sou a Silvana, sou terapeuta floral e treinadora mental. Se ainda não está inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like, acione o sininho das notificações, porque aqui neste canal tem sempre novidade para você. Bom, hoje eu quero convidar você para me acompanhar na leitura de um maravilhoso livro chamado A Chave Mestra. Este livro aqui. Talvez você não goste de leitura, talvez você não tenha tempo para parar para ler, e talvez até ache que não gosta da leitura por esse motivo. Por isso, eu tive essa ideia de ler para você, ajudar a você a conhecer este universo de conhecimento maravilhoso que vem também através dos livros. E para começar, eu quero ler este livro, A Chave Mestra, porque esse livro, ele me virou muitas chaves. Ele é um livro maravilhoso. Ele precisa ser lido e relido por várias vezes durante a nossa vida. São tantas informações preciosas contidas aqui que eu resolvi compartilhar com você. Esse livro poderoso é de 1920. O autor é Charles Haniel. No começo do século passado, esse rapaz chamado Charles, ele usou essas técnicas e que depois ele colocou nesse livro, ele ensinava as lições desse livro com seus alunos através de cartas, que ele até menciona em partes do livro. Nessa época, o valor do curso era de US$ 1.200. Imaginem, né, naquela época. Era um valor bem elevado. E eram poucas pessoas que podiam fazer esse curso com ele. Ele enviava as lições de cada semana para seus alunos por correspondência. Naquela época era bem difícil, não é como hoje que você manda um e-mail e chega lá rapidinho, né? Era por correspondência. Hoje está muito mais simples, né? As coisas de acontecerem. E cada semana ele mandava a leitura e um exercício, que ele mencionou no livro, que transformou a vida das pessoas. E é isso que eu estou fazendo aqui. É isso que eu quero compartilhar com você. Você está disposto a mudar a sua mentalidade? Porque é isso que vai acontecer. Não tem como a pessoa acessar esse conteúdo e continuar a viver da mesma forma. Isso aconteceu comigo. O que está acontecendo comigo, eu quero passar para você. A sua consciência ela vai expandir, eu tenho certeza. Se isso aconteceu comigo, é perfeitamente possível acontecer com você também. Cada capítulo tem um aprendizado novo. Cada capítulo tem uma virada de chave, sem contar o exercício para se fazer durante a semana depois da leitura, que é de extrema importância, é muito importante para complementar o conhecimento que você está tendo. E se caso você não se lembrar, volta lá no vídeo, veja novamente o finalzinho do vídeo, onde fala do exercício. Você pode escrever, você pode anotar, né, para você não se esquecer. Mas não deixe de fazer. E se desejar, reveja a leitura, porque também é muito importante, isso é muito conhecimento. A leitura de cada capítulo, ela é breve, ela é menos de 20 minutos de leitura e traz um conhecimento incrível e traz uma informação incrível. Você vai gostar, tenho certeza que você vai gostar. E eu espero do fundo do meu coração que seja de contribuição positiva na sua vida, que você mude sua visão de mundo e que você tenha o conhecimento do poder que você tem, do poder interno que é seu, do poder que você tem de mudar a sua realidade de vida através do conhecimento, do quanto você pode sim mudar a sua realidade. Se você gostar, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você ama, que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, eu vou adorar saber. E eu agradeço de coração. E vamos à leitura. Leitura do livro A Chave Mestra, de Charles F. Haniel. O livro que inspirou o best-seller O Segredo. Introdução. A natureza nos força a passar pela vida. Não podemos ficar parados, por mais que queiramos. Toda pessoa que pensa direito não quer passar pela vida como uma planta, que anda e fala, mas também evoluir, melhorar
e continuar seu desenvolvimento mental até o fim da vida do seu corpo físico. Esse desenvolvimento só pode ocorrer por meio do aumento da qualidade dos pensamentos e ideias de uma pessoa e das ações e condições resultantes. Por isso, um estudo dos processos criativos do pensamento e de como aplicá-los é de suma importância para cada um de nós. É por meio deste conhecimento que a evolução da vida humana na Terra pode ser acelerada e melhorada no processo. A humanidade busca fervorosamente a verdade e explora todas as vias possíveis para chegar a ela. É por meio desse conhecimento que a evolução da vida humana na Terra pode ser acelerada e melhorada no processo. A humanidade busca fervorosamente a verdade e explora todas as vias possíveis para chegar a ela. Nesse processo surge uma literatura especial que abrange toda e uma gama de pensamento, do trivial ao sublime, da adivinhação passando por todas as filosofias até a verdade final e mais elevada da chave mestra. A chave mestra é dada ao mundo como uma forma de explorar a grande inteligência cósmica e atrair o que corresponde às ambições e aspirações de cada leitor. Cada coisa e instituição que o cerca, criada pela humanidade, institui primeiro na forma de pensamento na mente de alguma pessoa. Portanto, o pensamento é construtivo. O pensamento humano é o poder espiritual do cosmo esperando por meio de sua criatura humana. A chave mestra institui o leitor a usar este poder e a utilizá-lo tanto criativa quanto construtivamente. As coisas e condições que desejamos tornam-se realidades que devemos criar primeiro em pensamento. A chave mestra explica e orienta o processo. Até agora, os ensinamentos de A Chave Mestra tinham sido publicados na forma de um curso por correspondência em 24 lições, que eram entregues aos alunos uma a uma durante 24 semanas. O leitor que agora recebe as 24 lições de uma só vez não deve tentar ler o livro como se fosse um romance, mas tratá-lo como um curso de aprendizagem e absorver metodicamente cada parte, lendo e relendo apenas um capítulo por semana antes de passar para o seguinte. Do contrário, os capítulos finais tendem a ser mal compreendidos e então o leitor terá perdido tempo e dinheiro. Se usado conforme as instruções, a chave mestra fará do leitor uma pessoa melhor, dotada de um novo poder que lhe permite alcançar qualquer objetivo pessoal digno de uma nova capacidade de desfrutar da beleza e das maravilhas da vida. Prefácio. Algumas pessoas parecem atrair sucesso, poder, saúde e conquistas sem muito esforço consciente. Outras conseguem essas coisas com muita dificuldade. Há ainda as que falham totalmente em atingir seus ideais e ter suas ambições e desejos realizados. Por que isso acontece? Porque algumas pessoas conseguem realizar seus desejos facilmente, outras com dificuldades e algumas simplesmente não conseguem? A causa não pode ser física. Se fosse, o indivíduo mais perfeito do ponto de vista físico seria o mais bem-sucedido. A diferença, portanto, deve ser mental, deve ser a mente. Então, a mente deve ser a força criativa. Deve constituir a única diferença entre as pessoas. Sendo assim, é a mente que vence o ambiente e qualquer outro obstáculo que surja no caminho dos indivíduos. Quando se entende plenamente o poder criativo do pensamento, seu efeito é visto como maravilhoso, mas tais resultados não podem ser alcançados sem a devida dedicação, diligência e concentração. O aluno verá que as leis que regem o mundo mental e espiritual são igualmente imutáveis e infalíveis no mundo material. Então, para alcançar os resultados desejados, é preciso conhecer essas leis e obedecê-las. A devida observação das leis levará aos resultados desejados com precisão invariável. O aluno que entender que o poder vem de dentro e que sua fraqueza vem da sua dependência do exterior,
e se voltar sem hesitação para o seu próprio pensamento, imediatamente se aprumará, corrigirá sua postura, assumirá uma atitude dominante e realizará milagres. Portanto, é evidente que aquele que não examina completamente e não aproveita o maravilhoso progresso que tem sido feito por esta ciência incrível, logo será tão atrasado quanto aquele que se recusa a reconhecer e aceitar os benefícios obtidos pela humanidade graças ao entendimento das leis da eletricidade. É claro que a mente gera condições negativas com a mesma facilidade com que cria condições favoráveis, e quando visualizamos consciente ou inconscientemente todo tipo de deficiência, limitação e discórdia, criamos estas condições, e é isso que muitas pessoas fazem o tempo todo de forma inconsciente. Essa lei, assim como qualquer outra, não depende das pessoas, mas está em constante operação e atrai de forma inexorável para cada indivíduo exatamente aquilo que ele criou. Em outras palavras, tudo que o ser humano semear, isto também colherá. A fartura, portanto, depende do reconhecimento das leis da abundância e do fato de que a mente não é só a criadora, mas é a única criadora de tudo que existe. Certamente nada pode ser criado sem que saibamos que pode ser criado, e que então nos dediquemos à sua concretização. Não há mais eletricidade no mundo hoje do que havia 50 anos atrás. Mas foi só depois que alguém entendeu a lei que rege a eletricidade que passamos a aproveitá-la. Agora que compreendemos esta lei, praticamente o mundo todo se beneficia da energia elétrica. O mesmo acontece com a lei da abundância. Apenas aqueles que reconhecem, entendem e agem em harmonia com essa lei se beneficiam dela. O espírito científico agora domina todos os campos do conhecimento. As relações entre causa e efeito não são mais ignoradas. A descoberta de uma área da lei foi um marco importante na evolução humana. Isso eliminou o elemento da incerteza e de capricho da vida das pessoas e o substituiu por lei, razão e certeza. Agora as pessoas entendem que para cada consequência há uma causa definida e adequada, de modo que quando se deseja determinado resultado, é preciso buscar as condições em que tal resultado pode ser alcançado. A base que fundamenta todas as leis foi descoberta por raciocínio indutivo, que consiste em comparar certo número de condições diferentes entre si até que se encontre um denominador comum que gerou todas elas. É graças a esse método de estudo que as nações civilizadas encontraram a prosperidade e a parte mais valiosa do seu conhecimento. Ele permitiu prolongar o tempo de vida, mitigou a dor, criou pontes sobre rios, iluminou a noite com o esplendor do dia, ampliou o alcance da visão, acelerou o movimento, eliminou distâncias, facilitou a interação e permitiu que as pessoas explorassem o oceano e viajassem pelo ar. Então o ser humano logo tentou entender as bênçãos desse sistema de aprendizagem, a sua forma de pensar, de modo que, quando ficou totalmente evidente que certos resultados advinham da determinada forma de pensar, só restava classificar esses resultados. Esse método é científico e é o único método que nos permite manter aquele grau de liberdade que costumamos ver como um direito inalienável, porque as pessoas estarão seguras em casa e no mundo apenas se houver meios de uma nação garantir melhorias constantes de saúde, aumento de eficiência, de negócios públicos e privados de qualquer tipo, avanços contínuos da ciência e da arte de maneira conjunta. E se os esforços crescentes com relação a esses e outros aspectos de desenvolvimento nacional forem concentrados e girarem em torno de elevar a qualidade de vida, individual e coletivamente. E para isso a ciência, a arte e a ética oferecem orientação e controle. A chave mestra é baseada na verdade científica absoluta e revelará as possibilidades adormecidas em cada indivíduo, ensinando como
Essas possibilidades podem ser exploradas para aumentar a capacidade efetiva de uma pessoa, bem como sua energia, discernimento, vigor e flexibilidade mental. O aluno que entender as leis mentais aqui reveladas conseguirá alcançar resultados até então inimagináveis e recompensas difíceis de expressar em palavras. O método explica o uso correto dos elementos receptivos e ativos da natureza mental e orienta o aluno a reconhecer as oportunidades, fortalece a vontade e os poderes de raciocínio, e ensina a cultivar e a usar melhor a imaginação, o desejo, as emoções e a intuição. Gera iniciativa, persistência no propósito, sabedoria nas escolhas, empatia inteligente e gozo pleno da vida em seus planos mais elevados. A chave mestra ensina a usar o poder mental, o verdadeiro poder mental, não qualquer substituto ou distorção. Não tem nada a ver com hipnose, magia ou qualquer enganação mais ou menos fascinante que leva algumas pessoas a pensar que poderão alcançar resultados sem esforços. A chave mestra estimula e desenvolve o entendimento, e que permitirá a você controlar o seu corpo e, consequentemente, sua saúde. A chave mestra melhora e fortalece a memória. A chave mestra desenvolve o discernimento, algo muito raro, a características distintivas dos indivíduos bem-sucedidos, que permite que eles enxerguem não só as dificuldades, mas também as possibilidades numa situação, fazendo com que tal pessoa seja capaz de identificar uma oportunidade que está ao seu alcance, enquanto milhares de outras deixariam essa oportunidade escapar e continuariam se esforçando muito em situações que, em hipótese alguma, poderiam gerar retorno significativo. A chave mestra desenvolve o poder mental, o que significa que as outras pessoas instintivamente reconhecem que você é uma pessoa forte, de caráter, e elas querem fazer o que você quer que elas façam. Isso significa que você atrai pessoas e coisas, que você é o que chamam de uma pessoa de sorte, que as coisas surgem em seu caminho, que você entendeu as leis fundamentais da natureza e entrou em harmonia com elas, que você está em sintonia com o infinito, que você entende a lei da atração, as leis naturais do crescimento e as leis psicológicas que servem de base para todas as vantagens da saúde, do meio social e do mundo dos negócios. O poder mental é o poder criativo. Ele dá a você a capacidade de criar as coisas para si. Isto não significa tomar algo de outra pessoa. A natureza jamais faz coisas desse tipo. A natureza faz 2 folhas de grama crescerem onde antes havia apenas uma, e o poder mental permite que as pessoas façam o mesmo. A chave mestra desenvolve discernimento e sagacidade, aumenta a independência, a capacidade e a disposição para ser útil. Ela acaba com a desconfiança, a depressão, o medo, a melancolia e qualquer forma de limitação e fraqueza, incluindo dor e doença. Faz despertar talentos ocultos, gera iniciativa, força, energia e vitalidade. Estimula a apreciação da beleza na arte, na literatura e na ciência. A chave mestra mudou a vida de milhares de homens e mulheres, substituindo incertezas e métodos obscuros por princípios definidos, os quais são a base de todo o sistema de eficiência. Albert Gary, presidente da United States Steel Corporation, disse: os serviços de consultores, orientadores e especialistas em eficiência em gestão são indispensáveis para a maioria das empresas de grande porte, mas eu considero o entendimento que a adoção dos princípios certos muito mais importantes. A chave mestra ensina os princípios certos e sugere métodos de aplicação práticas desses princípios, e é isso que difere este de qualquer outro curso.
Ele ensina que o único valor possível conferido a qualquer princípio tem a ver com sua aplicação. Muitas pessoas leem livros, fazem cursos em casa, assistem a palestras a vida toda sem fazer nenhum progresso na demonstração do valor dos princípios envolvidos. A chave mestra sugere formas pelas quais o valor dos princípios ensinados pode ser demonstrado e colocado em prática de verdade no dia a dia. O pensamento do mundo está mudando. Esta mudança está ocorrendo discretamente e é mais importante do que qualquer outra que o mundo já tinha visto desde o fim do paganismo. Essa atual revolução das ideias de todas as classes de pessoas, daquelas mais instruídas e superiores e também daquelas da classe trabalhadora, não tem precedentes na história mundial. Nos últimos tempos, a ciência tem feito descobertas tão grandiosas, revelado tantos recursos, apresentando possibilidades tão grandes e forças tão inimagináveis que os cientistas cada vez mais hesitam em afirmar certas teorias como estabelecidas e inquestionáveis, ou em rejeitar outras teorias como absurdas ou impossíveis, e, assim, uma nova civilização está nascendo. Tradições, crenças e costumes estão morrendo, visão, fé e trabalho estão tomando o lugar dos itens anteriormente mencionados. Os grilhões da tradição estão sendo tirados da humanidade e, conforme as impurezas do materialismo vão sendo consumidas, o pensamento vai sendo liberado e a verdade surgindo em traje de gala diante da multidão perplexa. O mundo todo está às vésperas de uma nova consciência, um novo poder, uma nova realização dentro do eu. O século passado testemunhou o progresso significativo mais magnífico da história. Este século gerava a maior evolução em matéria de poder mental e espiritual. A ciência física decompôs a matéria em moléculas, as moléculas em átomos, os átomos em energia, e coube ao Sr. Ambrose Fleming, em seu discurso no Royal Institute, decompor esta energia na mente. Ele disse: em última essência, a energia pode ser incompreensível para nós, sendo vista apenas como uma demonstração de ação direta do que chamamos de mente ou verdade. Vejamos quais são as forças mais poderosas da natureza. No mundo mineral, tudo é sólido e imóvel. Nos reinos animal e vegetal há uma espécie de fluxo. A mudança é constante, sempre há algo sendo criado e recriado. Na atmosfera encontramos calor, luz e energia. Cada campo se torna mais sutil e espiritual quando passamos do visível para o invisível, do grosseiro para o refinado, da baixa potencialidade para a alta potencialidade. Ao alcançarmos o invisível, encontramos a energia em seu estado mais puro e mais volátil. E assim como as forças mais poderosas da natureza são invisíveis, descobrimos que, nos seres humanos, as forças mais poderosas também são invisíveis, a força espiritual, e que a única maneira de expressar a força espiritual é por meio do processo de pensamento. Pensar é a única atividade do espírito, e o pensamento é o único resultado desta ação. Assim, a adição e subtração são operações espirituais. Raciocínio é um processo espiritual. Ideias são concepções espirituais. Perguntas são holofotes espirituais. E lógica, argumentação e filosofia constituem a máquina espiritual. Todo pensamento aciona determinado tecido físico, partes do cérebro, nervo ou músculo. Isso gera uma mudança física real na constituição do tecido. Portanto, só é preciso certo número de pensamentos voltados para um assunto para gerar uma mudança completa na organização física de uma pessoa. É por meio desse processo
que fracasso se transforma em sucesso. Pensamentos de fracasso, desespero, deficiência, limitação e discórdia são substituídos por pensamentos de coragem, força, inspiração e harmonia. E quando tais pensamentos se concretizam, o tecido físico é alterado e a pessoa passa a enxergar a vida de um jeito diferente. Coisas do passado realmente ficam para trás. Tudo se torna novo. A pessoa renasce. Desta vez, fruto do Espírito. A vida ganha um novo significado. A pessoa é reconstituída e preenchida de alegria, confiança, esperança e energia. Essa pessoa passa a identificar oportunidades de sucesso que antes não via. A pessoa passa a reconhecer possibilidades que antes não significavam nada para ela. Os pensamentos de sucesso que preencheram esta pessoa são irradiados para aqueles que a cercam, e esses indivíduos, por sua vez, ajudam a pessoa a continuar seguindo em frente e para cima. A pessoa atrai para si outras pessoas novas e bem-sucedidas, e isso muda o seu ambiente. Assim, por meio deste simples exercício de pensamento, uma pessoa é capaz de mudar não apenas a si mesma, mas também seu ambiente, suas circunstâncias e condições. Você deve ver, que estamos vivendo a aurora de novos tempos, que as possibilidades são tão maravilhosas, tão fascinantes, tão ilimitadas que são quase desconcertantes. Um século atrás, qualquer pessoa que tivesse um avião ou uma metralhadora poderia aniquilar um exército inteiro que tivesse equipado com uma parafernália de guerra daquele período. A mesma coisa acontece agora. Qualquer pessoa que conheça as possibilidades contidas na chave mestra tem uma vantagem inimaginável sobre as demais.